Fala galera, tudo bem? O Real Madrid é campeão espanhol e é um título curioso porque é um título que é tratado meio com a naturalidade de quem vence com 4 rodadas de antecedência, de quem confirma um título nacional bastante antes do fim da temporada, e a sensação era de que o título já estava decidido há muito tempo também. Isso talvez ofusque alguns dos grandes méritos dessa temporada, especialmente do Ancelotti. Porque se a gente for parar para pensar, o Real Madrid tinha obstáculos consideráveis para essa temporada e talvez em momento algum, especialmente na segunda metade da temporada, essa liderança tenha sido ameaçada. Até porque uma temporada de muitos problemas do Barcelona, por exemplo, e uma temporada que teve o Girona como grande novidade, como grande destaque positivo, especialmente pelo que fez ali até mais ou menos a metade da temporada. E não é porque caiu um pouco de produção também que deixa de ter sido uma das grandes histórias da temporada europeia, não apenas espanhola, até pelo nível de jogo apresentado. Mas para ficar no Real Madrid, sim, é muito relevante o fato do Real Madrid ter uma campanha que garante um título com 4 rodadas de antecedência. A gente está falando de 87 pontos em 34 jogos. Isso é pontuação para 38 jogos. Isso é pontuação de título, mesmo se o campeonato já tivesse acabado. Isso é relevante se a gente parar para pensar que foi apenas uma derrota, até aqui pelo menos, né? Tem mais 4 jogos pela frente. Derrota para o Atlético de Madrid no primeiro turno. Então apenas uma derrota em 34 jogos. Outro aspecto bastante importante também. E mais ainda, se a gente parar para pensar em como esse time evoluiu numa temporada que prometia ser uma temporada de dificuldades. Então, se a gente for lembrar, evento por evento, assim, o que foi acontecendo nessa temporada do Real Madrid, a gente vai lembrar de alguns cenários desafiadores, né? E até tem um outro ponto antes disso. Não é curioso essa sensação de naturalidade. Ela é quase como se o Real Madrid fosse um clube ganhando todo ano o título. E aí é só mais um. E tá longe de ser isso, né? Na temporada anterior foi o Barcelona, por exemplo. Se a gente for pensar em 2021, foi o Atlético de Madrid, por exemplo. Então o Real Madrid foi campeão em 2022, volta a ser campeão em 2024 em La Liga. Mas assim, a sensação é de uma naturalidade tão grande que parece um desses casos de clubes que vão ganhando todo ano o seu campeonato e que às vezes a gente até nem dá tanta importância porque já se tornou lugar comum. Não é o caso. O Barcelona era quem defendia o título com o próprio Xavi, tinha sido campeão na temporada anterior. Então, assim, é curioso, porque, vamos lá, aí a gente lembra, desde o início da temporada, para pontuar alguns dos obstáculos. Benzema saindo. A gente está falando de um jogador marcante durante a década passada inteira, seja como um coadjuvante de luxo ou como o protagonista. Então, se num primeiro momento ele era o facilitador para um ataque que teve Cristiano Ronaldo, que teve Bale, enfim, entre outros nomes, e o Benzema era um jogador fundamental dentro dessa estrutura, ele vai se tornar o protagonista mesmo depois da saída do Cristiano Ronaldo, então ele assume esse papel do goleador e tudo, e a saída do Benzema trazia o quê? Uma lacuna. Quem vai preencher essa lacuna? Quem vai ser o 9 do Real Madrid no primeiro ano depois de um cara que marcou época jogando mais de uma década por ali? Ninguém chegou. Então o Real Madrid contratou o Rossello para ser um reserva, e foi um reserva útil em vários momentos da temporada, mas desde o início já se sabia que o Rossello não chegava para ser um 9 titular. Ele não teria esse perfil e nem essa capacidade. Ele poderia sim ser um cara, uma referência, um centroavante de um perfil diferente, para jogar em alguns cenários dentro dos jogos, para ser titular em algumas partidas, mas não para ser o 9 do Real Madrid. Então aí estava uma lacuna muito importante, especialmente se a gente pensar que anos antes o Real Madrid já tinha, por exemplo, perdido o Cristiano Ronaldo e não conseguiu repor. Também seria impossível repor o Cristiano Ronaldo, mas a tentativa em tese era com o Hazard, que acabou dando muito errado. Então o que aconteceu foi o desenvolvimento de uma leva de jovens jogadores que foram assumindo um maior protagonismo. Vinícius Júnior, Rodrigo, entre outros, né? A gente pode falar de outros setores, Valverde, enfim. Nem precisa listar tudo isso aqui, até porque eu vou falar sobre alguns dos destaques da temporada 23-24 durante o vídeo. Mas o ponto aqui os gols foram perdidos em termos da origem dos gols. O cara que era o responsável por gols, que garantia uma quantia relevante de gols a cada ano, saiu, o Benzema. Ninguém foi contratado para essa função. É claro que chegou um Jude Bellingham. Chegou um Jude Bellingham, jovem meio-campista, que poderia ajudar nessa distribuição de gols. Não se imaginava que ele chegaria para ser artilheiro, que ele chegaria para ser o cara que definiria tantos jogos importantes com tanta frequência, como ele fez especialmente no primeiro turno e também nos clássicos do Campeonato Espanhol. Então, aí já está um ponto, mas de qualquer forma, na hora de montar o time, a lacuna do 9 está ali, e aí tem muito mérito do Ancelotti em achar alternativas táticas. E mais ainda, o Real Madrid, que nos últimos anos teve no Courtois um cara que salvou e ganhou muitos pontos para o Real Madrid, por salvar com tanta frequência, por ser um goleiro espetacular nos últimos anos, em Champions, em La Liga, enfim. O Courtois ficando fora da temporada toda era um baque tremendo. Mais do que isso,
Uma temporada em que o Real Madrid não teve o Militão, basicamente, também, né? O Militão foi voltar agora, nesses últimos jogos. Uma temporada em que o Real Madrid perdeu a Alaba por bastante tempo também. Então olha quantos jogadores, quantas referências a gente está falando. De repente, um Real Madrid que não tinha sido campeão de La Liga, aliás, não tinha sido campeão da Champions também, se a gente pensar na temporada passada, né? Então, não é que o Real Madrid viesse de uma temporada em que foi super campeão, não, pelo contrário. O Real Madrid tinha caído para o Manchester City tomando uma pancada na Champions e tinha visto o Barcelona do Xavi ser campeão espanhol. Então, esse Real Madrid perde Benzema, perde Courtois, perde Alaba, perde Militão e como que fica para você manter os pilares defensivos e para você substituir a maior garantia de gols da equipe nos últimos anos? E de repente o Ancelotti consegue dar a volta por cima com o que ele tinha nas mãos, basicamente. Eu falei do Rossello que chegou para ser uma alternativa no ataque. Claro, o Bellingham é transformado nesse meia ofensivo goleador, nesse meia ofensivo de chegada. A gente viu ao longo da temporada a transformação na área de atuação do Vinícius. Então o Vinícius Júnior sendo não só o ponta pela esquerda, mas sendo também um atacante com liberdade, com mais liberdade para jogar por dentro. Ora ao lado do Bellingham, ora ao lado do Rodrigo, também passando a jogar mais por dentro. O Rodrigo que na temporada anterior já tinha sido em alguns momentos o substituto do Benzema, jogando como 9 e não exatamente se sentindo à vontade ali. Então, jogar sem um 9 foi interessante, principalmente porque o Ancelotti foi flexível bastante para não colocar ninguém na função do 9. Ok, eu não tenho um 9 confiável para ser o 9 titular da temporada inteira. Eu não preciso ter o 9 dentro da minha formação. Eu posso jogar com um Bellingham encostando em 2 atacantes móveis. E é mais uma vez uma demonstração da enorme flexibilidade que o Ancelotti tem ao longo da carreira. É um dos treinadores dessa geração, não só dos mais vitoriosos, mas um dos mais flexíveis, um dos mais capazes de enxergar o que ele tem nas mãos e tentar extrair a partir daí, olhando para praticamente uma tela em branco, assim, né? Você olha para o time e pensa, como que eu posso montar uma estrutura para deixar todo mundo confortável e para tentar extrair o máximo possível desses jogadores que eu tenho nas mãos, para tentar ter o melhor time possível. E a gente viu ele fazendo isso em diversos momentos da carreira. Se a gente for pensar, o Milan lá atrás foi uma grande demonstração disso, talvez o clube mais marcante da carreira do Ancelotti do ponto de vista de estrutura de um time, né? Mas no Real Madrid, assim, ele já tinha sido campeão pelo Real Madrid antes, é claro, mas esse Real Madrid talvez tenha sido mais desafiador do ponto de vista de ajuste tático para compensar lacunas, para conseguir superar adversidades. Então é um título que é curioso porque ele não é dos mais badalados, ele talvez nem seja dos mais comemorados do ponto de vista de, nossa, olha o feito que foi isso aqui, mas foi. Foi um enorme feito do ponto de vista de... A gestão de grupo, isso o Ancelotti sempre fez muito bem, né? Sempre foi uma das grandes virtudes dele, a maneira de lidar com o vestiário. E por isso ele traz ao Real Madrid algo muito valioso. E eu diria que basicamente qualquer clube por onde ele passou, ou quase qualquer clube, com algumas exceções, o Ancelotti traz algo que é valiosíssimo, que é a estabilidade. É você olhar para o banco e pensar... que não é o momento, não é o cara que você vai questionar, não é o cara que você vai querer abrir mão. O Real Madrid cometeu esse erro lá atrás, né? Se a gente pensar no nível que o Real Madrid atingiu em 2014 e 2015, e aí eu tô falando propositalmente da temporada seguinte ao da Champions. O Real Madrid é campeão da Champions em 2014. 2014 e 2015 é marcado pela tríplice coroa do Barcelona do Luís Henrique. Mas naquela temporada, talvez tenha sido o melhor momento daquele Real Madrid do Ancelotti. E o Real Madrid naquela época tinha um pouco essa visão de, nossa, não foi campeão, temos que mudar tudo. Que foi um problema que se repetiu no Real Madrid nas décadas anteriores e que custou muito caro muitas vezes. E não é o caso agora. Então o fato do Real Madrid, desde o início da temporada, quando ainda tinha toda aquela história do o Ancelotti vai sair para ir para a seleção ou vai ficar no Real Madrid e tudo, e da parte da CBF parecia estar certo, a CBF já tratava como certo e tudo, acabou sendo um fiasco do ponto de vista da seleção brasileira, mas excelente para o Real Madrid porque não existe nenhuma figura no futebol mundial hoje que possa passar maior estabilidade e maior sensação de que as coisas estão sob controle e num cenário confortável, num cenário agradável para um clube tão complicado de gerir como é o Real Madrid. Eu lembro até de gravar um vídeo sobre isso, quando o Ancelotti volta para o Real Madrid, porque ele volta num período em tese em baixa da carreira dele. E na época ele vinha de trabalhos já sem a mesma projeção, né? No Napoli, no Everton. Então ele é recontratado pelo Real Madrid muito, na minha visão na época, como esse cara que poderia ser um grande gestor para trazer uma tranquilidade, uma estabilidade, ainda que não fosse o melhor momento do ponto de vista de projeção, de destaque tático para o Ancelotti, mas ele é um cara que traz tudo isso, né? Ele traz essa capacidade de adaptação ao grupo, de gestão de uma equipe, de gestão de um elenco e de versatilidade tática também. Então essa foi uma temporada que reforçou muito todas essas virtudes do Ancelotti. Independentemente do que vai acontecer na Champions, tá? Aqui eu acho que
o título de La Liga e o aproveitamento de La Liga, que tende a ter uma temporada, terminando, considerando que o Real Madrid tem 87 pontos, 4 jogos para disputar, independentemente do que aconteça até o fim, o Real Madrid provavelmente vai terminar na casa dos 90 pontos. O que significa uma pontuação numa casa de aproveitamento semelhante a dos momentos de maior exigência do Campeonato Espanhol na década anterior, na década dos anos de 2010, que foi uma década muito marcada por uma disputa de altíssimo nível na Espanha, entre, lá no início, Real Madrid do Mourinho para tentar superar o Barcelona do Guardiola, depois diversos momentos diferentes, Barcelona com o Luis Henrique, o Real Madrid com o Zidane, enfim, para citar pontos diferentes ao longo dessa última década. Uma pontuação acima de 90 em La Liga é algo muito relevante. Você pode até questionar, não é uma temporada das mais fortes de La Liga, é uma temporada em que faltou uma concorrência direta para acompanhar o Real Madrid do Ancelotti. Isso tudo é verdade. Agora, ter esse aproveitamento reforça, numa temporada de tantas adversidades, reforça essa enorme capacidade que o Ancelotti de novo demonstra. Então, assim, se a gente for pensar, e aí para citar alguns destaques individuais, e aí eu vou mostrar só a questão da minutagem dos jogadores do elenco ao longo dessa temporada em La Liga. Se a gente for falar de destaques, a gente precisa começar falando do Lunin, um goleiro que não era necessariamente um cara de confiança se a gente pensar que o Real Madrid, ao perder o Courtois, vai buscar o Kepa. O Kepa Arrizabalaga chega em tese como um goleiro mais experimentado para ser o goleiro substituto do Courtois. E o que a gente vê, na verdade, é um Lunin tomando conta da posição e fazendo algumas grandes exibições ao longo da temporada. É um destaque. Rüdiger, temporadaça do Rüdiger, né? Numa temporada de dificuldades na defesa, se a gente lembrar novamente que principalmente o Militão fora o ano inteiro praticamente. Alaba fora em alguns momentos. O Real Madrid tendo que improvisar em vários momentos o Tchouaméni na defesa. O Nacho, como sempre, uma peça muito útil dentro do elenco, porque ele acaba entregando, ele acaba sendo um jogador que não é badalado, não te dá dor de cabeça dentro do elenco, mas rende, faz a parte dele. E foi muito necessário nessa temporada. Então, o Rüdiger como grande destaque da defesa, o Lunin como grande destaque pela dura tarefa de substituir o Courtois. No centro do campo, temporadaça do Toni Kroos também. Eu lembro que na temporada passada, o Kroos ainda estava num momento um pouco instável e me parecia até encaminhando muito mais para uma reta final da maior relevância dele no Real Madrid. Isso ficou um pouco mais exposto em cenários, e aí cabe mais uma vez o elogio ao Ancelotti por notar que o Kroos ainda pode ser fundamental, mas esse meio precisa de energia. Esse meio precisa de vitalidade para sustentar um jogador com uma tremenda capacidade de distribuição, de tomar conta de jogos como poucos na geração, como é o Kroos. E isso custou muito caro a outra lenda do clube, que é o Modric. Então o Modric passou a ter essa função secundária de vir do banco, de manter qualidade, de fazer algumas grandes atuações também, mas entendendo que, ou não entendendo, já que para ele não foi nem um pouco confortável, mas o Ancelotti conseguiu levar isso a temporada toda, entendendo que um cara como o Modric talvez tivesse que ter um outro tipo de contribuição, mas que o Kroos era o cara, era o pilar dessa capacidade de reter a bola, de ficar com a bola, de superar pressões, de distribuir, de estabelecer o time no campo de ataque a partir da saída de bola. E o Kroos foi um dos grandes pilares dessa temporada. Eu diria que um dos grandes meio-campistas do futebol mundial nessa temporada. Temporadaça do alemão. E eu não tinha tanta certeza de que ele era capaz de voltar a ter uma temporada em tão alto nível se a gente olhasse aí para esses últimos 2 anos. E aí tem muito a ver com essa vitalidade, essa mescla. E aí você passa a ter um meio-campo com o Valverde, outro pilar, por jogar sempre, por ser versátil, é um coringa que pode jogar em diversas funções, pode ocupar uma posição no campo e gerar diversas funções diferentes, ocupando uma enorme faixa do campo. Então o Valverde é outro pilar da equipe, seja pelo número de jogos, seja pelo número de minutos, seja pela versatilidade tática, seja pela capacidade física. E aí você completa isso com o Tchouaméni, Camavinga, jogadores que já estavam nessa fila dessa renovação do elenco, né? De tantos jogadores que o Real Madrid foi contratando ao longo dos últimos anos, sabendo que eram caras que chegavam e que poderiam ficar por uma década no clube. E é mais ou menos isso que essa temporada passa, como sinal desse meio campo. Então o Modric passou a ser um reserva de luxo fundamental. E claro, um Bellingham como uma peça que trouxe gols para decidir jogos. Então é um jogador que acho que ainda tem muito... vai ser muito interessante ver qual vai ser a evolução dele. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas o Bellingham do Borussia Dortmund era um 8 que me agradava muito. Era um meio-campista que ocupava essa faixa de ida e volta no meio-campo, chegando para definir com uma enorme elegância, mas tendo uma participação um pouco mais recuada. No meio-campo, com os jogadores que o Real Madrid tem, e com a falta de um atacante que o Real Madrid não tinha nessa temporada, o Bellingham virou um outro jogador, virou um 10 goleador, em alguns momentos mais um atacante, em alguns momentos até o mais adiantado por dentro do ataque do Real Madrid. É um jogador de uma tremenda elegância para jogar, assim, que dá gosto de ver, de uma enorme capacidade técnica, de visão de jogo e tudo, mas eu ainda tenho uma curiosidade para ver como vai ser esse desenvolvimento nos próximos anos. Vai ser um jogador mais distante dessa faixa recuada do campo? Vai ser um jogador mais
relacionado aos gols que ele gera, em assistências, em finalizações, vai ser um jogador que vai ter mais ou menos influência no jogo em termos de toque na bola, de fazer a engrenagem funcionar. Vai ser mais marcado pelo poder de decisão ou pelo poder de influência. Isso é muito interessante de ver do ponto de vista de desenvolvimento, mas para essa temporada, talvez não tivesse contribuição maior do que a contribuição em gols que ele teve. E aí é mais uma vez um mérito para o Ancelotti de encaixá-lo numa posição diferente da que ele jogava no Borussia Dortmund. E aí, claro, falando de ataque, Rodrigo e Vinícius Júnior, dois jogadores fundamentais, formando um ataque em que nenhum deles era exatamente um 9, os dois tinham características de pontas que podiam alternar por fora e por dentro e gerando o jogo, né? O Vinícius já vem há várias temporadas sendo um dos melhores jogadores do mundo, nessa temporada mais uma vez, desequilibrando pela capacidade de drible, de arrancada, de receber no espaço vazio ou de arrancar com a bola nos pés, um jogador que condiciona qualquer defesa, que acumula números muito expressivos em Champions, em mata-mata, em Campeonato Espanhol. Então, assim, esses alguns dos grandes pilares, individualmente falando, dessa temporada do Real Madrid. Que também teve algumas novidades vindo do banco, por exemplo, o Brahim Dias, né, virando uma peça importante também para vir do banco. Falei do Modric como uma peça natural, Camavinga em vários momentos também, citando jogadores que vêm do banco, mas Brahim Dias também se tornou uma peça importante vindo do banco. E aliás, eu deixei de citar um na defesa que vale muito destaque, Carvajal, né? O Carvajal é um que ao longo dessa grande carreira dele pelo Real Madrid, ele geralmente é mais marcado pelas atuações ruins do que as boas. Mas é um jogador que, se a gente olha para o todo, é fundamental ao longo dos anos no Real Madrid e é um jogador que nessa temporada foi bem demais. E nos grandes jogos, além dessa capacidade de correção defensiva muitas vezes, a capacidade dele em reter a bola para superar cenários de pressão, num primeiro toque de qualidade, num domínio que te faz sair de uma pressão, que desafoga o momento em que o time está pressionado. O Carvalho é um jogador valioso também dentro do elenco e que não recebe muitas vezes esses holofotes e fez uma importante temporada. Da mesma forma, mas em outro contexto diferente, o Mendy na esquerda, né? No início da temporada o Fran Garcia teve mais oportunidades e tudo, depois o Mendy jogando acaba sendo um jogador que talvez ofereça menos do que deveria do ponto de vista ofensivo, mas defensivamente um jogador que, para os grandes jogos, ele te dá, não digo garantia, porque ninguém tem garantia nesses grandes enfrentamentos contra os maiores jogadores do mundo, mas ele é um jogador que geralmente te traz uma sensação de que ele vai conseguir cumprir com a função dele, de que ele vai conseguir fazer bons jogos ali quando exigido defensivamente. Então é um jogador que ao longo dos anos, apesar das lesões, dos problemas, da falta de continuidade, também foi um jogador que se mostrou um acerto. E aí olhando para a minutagem, né, acho que fica bastante nítido aí, Valverde como grande pilar em termos de minutos, né? O Rüdiger vindo na sequência, aí Rodrigo, Bellingham, Carvajal, Tchouaméni, na zaga aí no meio campo, né? A importância mais uma vez da versatilidade. Toni Kroos, Lunin, Vinícius, que acabou perdendo muitos jogos, né? Então não é uma temporada do Vinícius como um dos maiores em minutagem, mas em protagonismo sim. Camavinga, Mendy, Nacho, Modric, aí a gente já está entrando em reservas importantes, né? Nacho, Modric, Rossello, Brahim, aí o Fran Garcia, que foi perdendo espaço ao longo da temporada, Lucas Vázquez, outro também em alguns momentos fundamental. E aí Kepa, Alaba, então no fim das contas, Kepa e Alaba tendo minutagem parecida, mostra como Alaba perdeu muitos jogos na temporada. Ceballos, esse perdeu muito espaço, aí já tem uma diferença tremenda, né? Entre Alaba e Ceballos, a gente tá falando aí de uma queda de 1.156 minutos para 385. Então esses últimos da lista são jogadores de pouquíssima minutagem. Caso do Courtois, voltando só agora no final, caso do Militão, perdendo muitos jogos, caso do Arda Güler também, que existia uma grande expectativa, mas ele sofreu com lesões e pode ser outro para entrar nessa rotação aí das próximas temporadas e quem sabe desenvolver o seu potencial, mas fato é que foi um Real Madrid que contou muito com esses pilares e não por acaso vários desses que eu citei como pilares foram alguns de maior minutagem, né? Valverde, Rüdiger, Bellingham, Kroos, Vinícius, alguns dos jogadores mais importantes dessa temporada, Lunin, entre outros, claro, Rodrigo, Tchouaméni. Se a gente for falar, a gente vai falar quase o time inteiro, né? Mas fato é que foi uma grande temporada de La Liga do Real Madrid. É uma temporada que merece muito mais atenção e destaque do que ela tende a ter. Porque a gente acaba meio que naturalizando, foi campeão muito antes, estava na cara que ia ser campeão. Esse título já estava decidido há muito tempo, não teve nem graça, não teve concorrência. A temporada do Barcelona foi fraca, o Girona perdeu força. Então todos esses argumentos vão sendo citados e nenhum deles está errado, tá? Mas todos esses argumentos somados, eles tendem a diminuir o que na verdade foi uma grande superação de adversidades para chegar a uma campanha tão boa. E aí, para falar de tudo isso, a gente acaba centralizando na figura do Ancelotti, porque não tem como ser diferente. Um treinador com a experiência que ele tem, com a capacidade que ele tem, com todas as virtudes que ele já demonstrou várias vezes, voltou a brilhar, voltou a mostrar tudo isso na temporada 23-24.
Um abraço, o espaço está aberto aí para vocês nos comentários. Até a próxima.